Olá, eu sou o Lucas Hadi, educador financeiro e CEO da Rufi. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de dívidas. Quando a gente fala de dívidas, todo mundo sabe que é um problema muito grande, mas quase ninguém para estudar a situação a fundo. Quando alguém se encontra numa situação de endividamento, geralmente a pessoa está com a corda no pescoço e só quer buscar uma solução o mais rápido possível. Então acaba, às vezes, tomando a pior decisão disponível naquele momento. E é, na verdade, isso que eu quero evitar. Eu quero mostrar para vocês que existe sempre uma alternativa mais inteligente, apesar da gente nunca querer estar numa situação de endividamento. O que acontece é que muitas vezes a gente considera que aquilo é muito temporário. Fala assim, não, daqui a pouco eu vou me resolver. Então vou pegar qualquer um aqui e depois eu pago. E aí a situação vai se arrastando, até que ela sai do controle. E isso poderia ter sido evitado se você tivesse tomado a decisão corretamente no início. Então a primeira coisa que eu acho muito importante que a gente faça aqui é diferenciar, por exemplo, o que é um financiamento de um empréstimo. O financiamento é quando a gente quer comprar alguma coisa. Eu coloquei os exemplos clássicos aqui, o apartamento e o veículo, mas poderia ser qualquer tipo de bem em que você tenha dado o bem como garantia e você esteja pagando parcelas, onde aquele bem vai ser seu ao final do contrato. Mas no primeiro momento você já detém o bem, mas você tem que ir pagando as parcelas porque aquele bem fica alienado para a instituição financeira. Nesse caso, você tem uma garantia muito firme. Por quê? É o próprio bem a garantia. Nesse caso, as taxas costumam ser um pouco mais baixas. Já no caso do empréstimo, é quando você ou tem garantias muito fracas ou quando a garantia é a sua própria capacidade de pagamento. Daí, quando os bancos falam, por exemplo, em score bancário, né? Eu vou analisar qual é o score, isso aqui é um C, eu vou analisar o score bancário daquela empresa ou daquela pessoa, né? Porque você está avaliando a capacidade de pagamento. Geralmente o banco vai pedir o seu imposto de renda, vai pedir seus 3 últimos contra-cheques para verificar se ele pode liberar um empréstimo daquele tamanho. E aqui eu ordenei da taxa de juros mais alta para a taxa de juros mais baixa. Então, em primeiro lugar, a gente tem aqui quase que no empate técnico o cartão de crédito e o cheque especial. Óbvio que o cartão de crédito só vai te cobrar juros se você não pagar a fatura. Mas se não pagar, os dois vão ficar aqui entre 10% a 15% ao mês. É muito juros. A gente está falando de estourar 3, 4 casas ao longo do ano em termos de juros. Depois disso, a gente vem para o crédito automático. Na verdade, ele nem chama assim, ele é um crédito pessoal. Só que é aquele crédito que quando você chega no banco e está ali no caixa automático sacando o dinheiro, eles já veem que você está com pouco dinheiro na conta, eles já te oferecem um crédito super fácil, pré-aprovado. Eu já vi que tem gente que se sente até feliz com aquele crédito. Fala assim, nossa, o banco está confiando em mim, o banco me deu crédito, é porque eu sou um bom pagador. Na verdade, se ele está tão fácil assim, é exatamente porque ele tem os juros muito altos. Geralmente, eles são acima de 5% ao mês. Quando você vai lá dentro e conversa com o gerente, ou quando você vai bem no Internet Bank e vai cavucando ali dentro, nas diversas abas, e procura talvez algo mais personalizado, você chega no CDC, o Crédito Direto ao Consumidor. Nesse caso, ele pode ser entre 2% e 5%. Em alguns bancos vai chegar a 7%, 8%, mas na média 2% a 5%. E eu falo que esse já é um crédito que começa a ficar razoável quando o seu cenário alternativo é ficar no cheque especial ou não pagar a fatura do cartão de crédito. Melhorando um pouco, a gente tem o consignado. O consignado é aquele onde você tem um desconto direto na folha de pagamento, se você é, por exemplo, um funcionário público ou funcionário de uma empresa privada. Pelo banco ter a garantia de que o empréstimo vai ser pago diretamente na fonte, ou seja, no seu salário, ele consegue oferecer taxas mais baixas. A gente está falando aqui, geralmente, de 1,5% a 3% ao mês. Então, ele é também uma alternativa bem interessante quando a gente está falando de se complicar, talvez no cheque especial, no cartão de crédito, ou talvez até num CDC de taxa maior. Por fim, a gente tem o crédito FGTS, que às vezes tem até uma taxa um pouco mais alta do que a taxa do consignado. Mas eu coloquei ele aqui como último lugar porque ele tem uma peculiaridade. Quem paga a parcela são os saques aniversários que você pode fazer todos os anos no FGTS. Na hora que você toma um crédito FGTS, o que você faz é, você autoriza o banco a debitar as parcelas diretamente do seu FGTS. Isso te dá o conforto de não ter que encaixar uma parcela no seu orçamento mensal. Então, às vezes, os juros são até um pouco mais altos do que o do consignado.
mas você ganha um fluxo de caixa mais tranquilo, então a possibilidade de inadimplência é quase zero. Por último, eu acho que valeria a pena talvez eu citar que existem os refinanciamentos. O que é isso? Quando você já quitou um apartamento ou já quitou um veículo, você pode colocá-los novamente em garantia e pegar o empréstimo com esses bens sob garantia. É uma alternativa para quem precisa levantar um montante maior e busca uma taxa de juros menor do que essas outras opções, como o crédito automático e o CDC. Algumas vezes até menor do que o do consignado. É uma alternativa apenas para quem tem certeza que vai conseguir pagar, porque um bem seu está em garantia, e para quem precisa levantar uma quantia bem maior, uma vez que você pode levantar, por exemplo, em torno de 50% até 80% do valor do apartamento. Seja como for, o recado aqui é: sempre estude as suas opções quando tiver que se endividar. Não se engane que vai ser uma situação muito rápida, tomara que seja, mas se não for, você tem que estar bem preparado. Se você gostou, achou útil esse vídeo, deixa um like, deixa o seu comentário e compartilha com quem você acha que precisa. Até o próximo.